Olá a todos, meu nome é Alexandre Borges Ferreira da Costa e o título do meu trabalho é Metodologia de Aplicação da NBR ISO 3382, parte 2 e Análise dos Tempos de Reverberação das Salas de Aula do Prédio 11209 do Campus Centro da URGS, orientado pelo professor Juan Pablo. A apresentação do trabalho vai ser estruturada da seguinte forma. Primeiro eu vou fazer uma breve introdução, mostrando a motivação e os objetivos do trabalho. Vou falar um pouco sobre a norma NBR ISO 3382-2, que foi utilizada como base para a execução do trabalho. Vai ser apresentada, então, a metodologia de execução das medições, com todas as etapas e orientações que estão relacionadas à norma. E, por fim, serão mostrados os resultados, as comparações feitas e as sugestões propostas. Atualmente, atividades de ensino em universidades e escolas baseiam-se principalmente na comunicação verbal entre professores e alunos, e, portanto, dependem fortemente da qualidade desta. Diversos estudos analisados na revisão bibliográfica avaliaram parâmetros acústicos de salas de aula. Um desses estudos associou a satisfação com a qualidade interna das salas a uma melhora no processo de aprendizagem. Foram relatados alguns problemas referentes ao conforto acústico das salas de aula do prédio 11209, como o excesso de reverberação e de níveis de ruído durante as aulas. Dessa forma, foram aplicados os métodos de orientações da norma NBR ISO 3382-2 na análise dos tempos de reverberação das salas, a fim de investigar se realmente havia um excesso de reverberação. Além disso, foi feita uma análise qualitativa de diversas características das salas, inclusive de fatores que poderiam estar associados a deficiências no isolamento acústico. Foram, então, sugeridas alterações que pudessem solucionar ou ao menos amenizar os problemas verificados. A NBR ISO 3382 é uma norma que aborda medições de parâmetros de acústica de salas. Na parte 2, ela trata de tempos de reverberação em salas comuns, descrevendo processos de medição dos tempos de reverberação, características dos dispositivos e equipamentos necessários, níveis de exatidão, números de combinações e posições de medição e avaliação e apresentação dos dados. A norma foi utilizada como guia das medições realizadas neste trabalho. Inicialmente, foi necessário definir quais salas do prédio seriam avaliadas. Para a escolha das salas, foi utilizado um critério geométrico. Dada a dependência entre o tempo de reverberação e o volume das salas, como todas as salas possuíam o mesmo pé direito, ou seja, a mesma altura, elas foram diferenciadas por suas áreas. Foram identificados 3 tipos diferentes de salas de aula, e para representar esses diferentes tipos foram escolhidas as salas 21, 22 e 53. Nessa figura, vocês podem ver a planta baixa das salas 21 e 22, com suas respectivas áreas. E nessa figura, vocês podem ver a planta baixa da sala 53. A norma elenca 3 níveis de exatidão. A principal diferença entre eles é o número mínimo de posições e combinações de posições de medição, que acabam influenciando no tempo necessário para realizar as medições. No trabalho foi utilizado o nível de inspeção, e para esse são necessárias pelo menos 2 combinações de fonte e microfone, uma ou mais posições de fonte e 2 ou mais posições de microfone. Na ausência de necessidade da análise de uma faixa de frequências específica, a norma sugere a avaliação em bandas de oitava, cobrindo pelo menos a faixa de 250 a 2000 Hz. Para o nível de exatidão escolhido, é assumida uma exatidão nominal melhor que 10%. As recomendações quanto às posições de medição são que, para uma faixa usual de frequências, as posições de microfone devem estar afastadas no mínimo 2 metros entre si, e que a distância entre o microfone e a superfície mais próxima seja no mínimo 1 metro. Deve ser evitada a utilização de posições simétricas. É recomendado que a fonte seja posicionada em um lugar considerado normal de uso, e a distância mínima entre uma posição de fonte e qualquer posição de microfone é calculada a partir da equação abaixo, em que V é o volume da sala, C é a velocidade do som e o T é o tempo de reverberação estimado. As fontes foram posicionadas centralizadas na sala, na parte da frente, onde seria a posição do professor durante as aulas. Considerando o tempo estimado de 2 segundos e a velocidade do som aproximadamente 343 metros por segundo, os valores das distâncias mínimas são 1,17 metros para a sala 21, 1,24 metros para a sala 22 e 0,97 metros para a sala 53. Aqui são mostradas as salas 21 e 22 com a marcação dos pontos onde foi posicionado o microfone e os locais de fonte, em que foram produzidas as excitações impulsivas.
E aqui são mostradas as mesmas informações na sala 53. O método de medição utilizado foi o da resposta impulsiva integrada. Funciona basicamente com a emissão de um som por uma fonte impulsiva, como o estouro de um balão. O sonômetro faz, então, a integração reversa no tempo do quadrado das respostas impulsivas e mostra as curvas de decaimento e os tempos de reverberação medidos. Convém falar que, devido à dificuldade de conseguir uma fonte sonora que produza um som com pelo menos 60 decibéis acima do som residual, as avaliações são feitas para decaimentos de 20 e 30 decibéis, representados por T20 e T30. A norma recomenda que a fonte sonora produza um som de 35 decibéis acima do nível de som residual para a medição de T20. Para T30, a fonte deve ser capaz de produzir um som 45 decibéis acima do som residual. A norma ainda dá preferência à utilização de T20, já que a avaliação subjetiva da reverberação está associada à parte inicial do decaimento. Os materiais utilizados foram um sonômetro tipo 2250 da marca Brüel & Kjær, que foi utilizado como microfone, balões que foram estourados para produzir a excitação impulsiva e um tripé para posicionar o sonômetro nos pontos pré-estabelecidos. O procedimento de medição era feito da seguinte maneira: o sonômetro era posicionado nos pontos pré-estabelecidos, o balão era então estourado na posição definida para a fonte, esperava-se que o aparelho emitisse um sinal indicativo de que a medição havia terminado, então eram conferidos os resultados para verificar qualquer tipo de irregularidade. Esse procedimento foi repetido para todas as combinações de posições de fonte e microfone em todas as salas. Uma média aritmética combinando os valores individuais dos tempos de reverberação medidos em cada ponto era calculada automaticamente pelo aparelho. As medições foram feitas com 2 pessoas presentes nas salas, mas a norma afirma que podem haver até 2 pessoas e ainda assim considerar o estado da sala como desocupado. Foi feita uma análise qualitativa das características das salas relacionadas aos tempos de reverberação e ao isolamento acústico. Depois, foram feitas comparações dos resultados medidos com o limite recomendado na norma ANSI S12.60, que possui os mesmos valores de um documento publicado para a Organização Mundial da Saúde. Os valores medidos para a sala 21 são mostrados nesses gráficos. É possível observar que o decaimento sonoro segue um comportamento linear, o que é desejado, visto que a não linearidade poderia indicar a sobreposição de diferentes modos de reverberação, afetando a confiabilidade dos resultados. Os tempos de reverberação para as frequências de 250, 500, 1000 e 2000 Hz são mostrados no gráfico do lado. Os tempos de reverberação são mais baixos nas frequências mais altas e mais altos nas frequências mais baixas. Estes são os resultados obtidos para a sala 22. Eles apresentam o mesmo comportamento dos resultados da sala 21. Da mesma forma, aqui nesse slide são apresentados os valores obtidos para a sala 53. Para que se pudesse ter uma noção da magnitude dos valores medidos, foi feita uma comparação com a norma ANSI S12.60. Aqui é mostrada a tabela com os limites máximos de tempos de reverberação para espaços de ensino. Como se pode observar, para salas avaliadas que possuem volumes menores que 283 metros cúbicos, o limite máximo do tempo de reverberação para as frequências de 500, 1000 e 2000 Hz é de 0,6 segundos. Nesta tabela estão os valores dos tempos de reverberação medidos para todas as salas, nas faixas de 250 a 2000 Hz. Os valores medidos estão bem acima do limite estabelecido pela norma ANSI, de 0,6 segundos. As salas apresentavam a mesma disposição interna, sendo as paredes do lado do estacionamento da URBS compostas predominantemente por janelas, as paredes do lado do corredor, com as portas de acesso e janelas na parte superior, piso de manta vinílica e forro de concreto aparente. Nenhuma das salas possuía tratamento acústico, e quanto ao número de elementos, tinham diferentes números de cadeiras. Como as salas não tinham nenhuma dimensão excessivamente grande, os altos tempos de reverberação foram associados à baixa absorção acústica das salas. Quanto ao isolamento, as reclamações sugeriam uma deficiência no isolamento da parede voltada para os corredores do prédio. Estas eram as paredes com as portas e janelas de vidro na parte superior. Além disso, foram observadas frestas na parte superior das portas de todas as salas analisadas. Uma das salas visitadas tinha, inclusive,
uma janela com defeito, o que impedia o seu fechamento completo. Como sugestão para lidar com o excesso de reverberação, foi proposta a utilização do forro acústico Prisma Decor, da empresa Isolve. Abaixo é mostrado o ensaio de absorção do forro escolhido. A partir destes dados, foram calculados os tempos de reverberação que as salas teriam com a instalação do forro. Os demais dados utilizados nos cálculos e as etapas de cálculo foram demonstradas respectivamente no apêndice A e no apêndice B. Os resultados mostram que os tempos de reverberação foram reduzidos significativamente. Apenas nas frequências de 250 Hz os valores ficaram acima de 0,6 segundos, mas mesmo assim os resultados foram considerados satisfatórios, já que os limites estabelecidos pela norma ANSI S12.60 incluem apenas as frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, frequências nas quais os valores ficaram abaixo do limite. Para diminuir os níveis de ruído, foi proposta a substituição das portas por portas acústicas de madeira modelo ISD35, da empresa ISA. A escolha do modelo foi feita com base em uma sugestão da própria empresa, que indicava o uso dessa porta para instalação em escolas. A empresa oferece projetos personalizados, que possibilitaria a escolha de uma porta que preenchesse completamente o vão, sem deixar nenhuma fresta. Nesse slide é mostrado o gráfico do índice de redução sonora da porta, representado pela linha verde. É possível observar que para as frequências de 500 e 1000 Hz, ela chega a oferecer uma redução sonora de aproximadamente 40 dB. Também foi proposta a troca no material das janelas das paredes que faziam divisa com o corredor. Foi sugerida a substituição por vidros de fundição de duas placas com camada de ar intermediária. Segundo a NBR 12179, o isolamento acústico desse material para 500 Hz é de 36 dB. O trabalho proporcionou a análise dos tempos de reverberação das salas a partir da aplicação dos métodos apresentados na NBR ISO 3382-2. Os resultados das medições, depois de comparados com o valor limite utilizado como referência, mostram que os tempos de reverberação eram elevados. Eles foram associados à baixa absorção acústica das salas. A sugestão da aplicação do forro acústico Prisma Decor se mostrou satisfatória, já que reduziu os tempos de reverberação para valores aceitáveis. Não foram medidos os níveis de ruído, mas acredita-se que a aplicação das propostas sugeridas iria, ao menos, melhorar o isolamento acústico das salas. É importante salientar que, para que o isolamento seja eficiente, todas as janelas devem estar completamente fechadas. Para trabalhos futuros, é sugerida uma análise completa do isolamento acústico, a partir da medição dos níveis de ruído das salas. Obrigado a todos pela atenção, obrigado aos professores da banca, em especial ao professor Juan Pablo, que orientou o meu trabalho.